com vocês? Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 42. 1 Samuel 17, a partir do versículo 42. Talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Nós temos sempre sido ministrados, não é? Muitas vezes nessa história de Davi com Golias. Mas eu creio que a palavra de Deus... Obrigado, querida. É palavra que se renova. É que o Senhor tem sempre na sua palavra novos tesouros para nos abençoar. Semana passada nós, pastores e líderes, fomos muito abençoados pelas ministrações do pastor Paulo Sérgio, da pastora Maristela. Uma das palavras que o pastor Paulo Sérgio ministrou também era nesse texto. Fomos tremendamente abençoados, mas eu sei que Deus tem para nós um pouco mais ainda a nos falar nesta história hoje à noite. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 17, a partir do verso 42, diz: o filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tirou dali uma pedra, e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou, e não havia nenhuma espada na mão de Davi. Aleluia! Irmãos, eu falei com os irmãos aqui já no primeiro culto. A gente pensa nessa história, e aí você começa a ver um pouquinho do que a palavra de Deus fala de valores a respeito de Golias. Golias era um cara para você temer. Era um gigante terrível. Mais ou menos a altura dele, na nossa medida de hoje, seria em torno de 2,92 metros. De massa, de músculo. Um guerreiro. Já pensou?
Davi, pela idade que tinha, pela estatura média do judeu, do israelita naquela época, no máximo, tinha o meu tamanho. No máximo. Então você imagina, o caba de 2,92, né? Mais 2 de lado, né, Isaías? A proporção era essa. O texto bíblico diz que só a armadura de Golias pesava mais ou menos 57 quilos, era mais pesado que Davi. Um guerreiro treinado e experiente. Um homem, um mercenário assustador, que esmagava os seus adversários no campo de batalha. E com tudo isso, aquele gigante foi derrotado por um jovenzinho que tinha muita fé, chamado Davi. Meus queridos, ainda hoje, gigantes se levantam contra a nossa vida. Eu não sei o que está passando aí no seu coração, na sua cabeça. Como é que você entrou aqui hoje à noite? Mas eu sei de uma coisa, todos nós passamos na nossa vida por problemas que parecem para nós sem solução. Todos nós enfrentamos gigantes, assustadores. Qual é o nome do seu gigante hoje? Quem é o adversário que se levanta contra você? Qual é o problema que tem tirado a sua paz? Tem feito você perder o sono? O exército de Israel nem dormia naqueles dias. Afrontado e amedrontado por causa daquele gigante. Sem saber o que seria do futuro. Sem saber como vencer aquela batalha. Alguns de nós temos passado por situações assim. Na saúde, na família, na vida emocional, na vida espiritual, na vida profissional, financeira. Seja qual for o seu gigante, ele pode ser derrotado, porque ele comete os mesmos erros, porque ele tem os mesmos problemas que aquele gigante que enfrentou Davi aquele dia tinha e foi derrotado. Quais são os motivos para a derrota daquele gigante? Quais foram os erros que o gigante cometeu, que levaram ele à derrota e que nos ajudam a poder crer hoje que os nossos gigantes, aqueles problemas que parecem sem solução e que a gente enfrenta, podem ser vencidos em nome do Senhor dos Exércitos, como Golias foi vencido naquele dia. Eu queria pensar sobre isso com você hoje à noite. E o primeiro ponto, o primeiro erro, o primeiro motivo que levou Golias a ser derrotado, é que Golias pensou que Davi podia ser amaldiçoado. A gente olha para a palavra de Deus e a gente vê o gigante Golias querendo derrotar o seu adversário. O texto bíblico diz, versículo 43, pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Esse foi o primeiro erro do filisteu. Ele tinha uma aliança com as forças do mal.
Ele estava habituado a lançar pragas contra os seus inimigos como parte da sua estratégia, mas com Davi aquilo não ia funcionar. Às vezes os gigantes que se levantam contra nós têm alianças com as forças do mal. É alguém que está sendo usado de alguma maneira, se permitiu ser usado, uma situação, uma pessoa, por Satanás para tentar nos atingir. Mas com Davi não funcionou, porque Davi era um servo de Deus, e o servo de Deus que anda nos caminhos do Senhor está guardado pelo Senhor da maldição. Filho e filha de Deus está protegido pelo sangue de Cristo, não precisa temer maldição. Existe quebra de maldição, e ela tem um nome: conversão, entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Nenhuma quebra de maldição vai ser eficiente se a gente não se entregar de verdade ao Salvador. É o único caminho, é a única maneira. Alguns anos atrás, uma pessoa me procurou depois do culto. Ela é uma pessoa que estava mais assim, meio abatida, meio triste, porque naquele dia de manhã tinha encontrado um despacho na sua porta, com tudo que tem direito que você pensar, galinha, tudo que você pensar. E eu perguntei: o que você fez? Falei: pastor, peguei tudo e joguei no lixo, porque eu sei que o inimigo não tem poder para me tocar. Eu falei: aleluia, glória a Deus, você fez o certo, é isso aí mesmo. E aí, depois a gente orou, agradeceu a Deus pelo cuidado, pela proteção, pediu que o Senhor repreendesse aquela iniciativa maligna, pedimos que Deus a abençoasse, abrisse o coração, abrisse a mente, os olhos espirituais, para ser alcançado daquela pessoa que tentou fazer aquilo. Está falando, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Lá em Números 23, o versículo 8 e também o 23, diz assim: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Contra Jacó, pois, não há encantamento nem adivinhação contra Israel. Aquela história, alguns lembram lá, daquele profeta Balaão, não é? Foi contratado pelo rei de Moabe, o Balaque, para amaldiçoar Israel. E toda vez que ele ia tentar amaldiçoar Israel, ele só conseguia abençoar. Ele não conseguia amaldiçoar. Como é que você faz isso? O Balaque falou para ele: eu te contratei para amaldiçoar, você só abençoa. Ele falou: eu não tenho como, porque Deus já abençoou esse povo, não adianta nada eu amaldiçoar, não tem como eu amaldiçoar, porque se eles têm a bênção do Senhor, não vai resolver nada. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou na cruz do Calvário da maldição da lei, porque Ele se fez maldição por nós. Aleluia! 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Presta atenção numa coisa: a Bíblia diz que se você está em Cristo, o maligno não lhe toca. Ele pode tentar, ele pode ficar ao derredor, não é? O texto bíblico diz que ele está ao derredor, procurando quem ele possa tragar. Mas o texto diz que o maligno não lhe toca. Nenhuma maldição lançada contra os filhos do Senhor
vai trazer destruição. A gente não precisa, irmãos, ficar desesperado e com medo por causa das forças do mal. Quer ver um exemplo? Falei para os irmãos aqui também no primeiro culto. Às vezes a gente fala assim, eu sirvo a Jesus, eu ando nos caminhos do Senhor, eu estou na presença de Deus. Aí você se depara com uma situação em que alguém está com um problema, não é, de estar possesso por demônio, alguma situação, uma manifestação demoníaca, e a pessoa fica com medo, corre para chamar o pastor. Né, pastor? Quantas vezes já aconteceu? Corre para chamar o pastor. Quando você tem a autoridade do nome do Senhor Jesus para expulsar aquele demônio, não precisa ser o pastor. Aquele gigante achou que podia amaldiçoar Davi, mas Davi já estava abençoado por Deus. Você já está abençoado por Deus, aleluia. No dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, a bênção do Senhor foi derramada sobre você. A Bíblia diz que você foi selado por Deus. Selado, aquela palavra que é usada ali, o selo do Espírito Santo, diz respeito àqueles selos que os reis usavam para colocar a sua marca numa correspondência. O rei escrevia para dar um decreto, uma ordem, e para mostrar que era dele, ele fechava aquela correspondência, colocava cera quente, pegava do seu anel com a sua marca e colocava naquela cera quente, e a marca do rei ficava naquela cera, e quem recebia aquela correspondência sabia que ela vinha do rei. A Bíblia diz que você é a carta escrita pelo Senhor, e você é o bom perfume de Cristo, que sobre a sua tenda nenhuma maldição vai prevalecer, aleluia. Segundo, Golias pensou, além de pensar que podia amaldiçoar Davi, ele pensou que Davi não tinha recursos. O gigante não viu nem lança nem espada na mão de Davi, e ele começou a acreditar que Davi não tinha armas, mas Davi tinha o quê? O que ele tinha na mão? Um estilingue. Funda é um nome bonito, né? Um estilingue. Não era exatamente igual ao estilingue que a gente usa hoje, mas era um estilingue. Jogar pedra. Rodava e... Só porque a gente às vezes não tem os recursos que o mundo considera importantes, não significa que a gente não tenha nenhum recurso. Saul ofereceu para Davi a sua armadura, Davi vestiu, não conseguia nem andar, aquilo não servia para ele. Deus tinha todos os recursos que ele precisava. Davi no final vence Golias usando um estilingue com umas pedrinhas. Ele venceu usando aquilo que tinha na mão. O que é que tem na sua mão? Talvez aos seus olhos e aos olhos do mundo, aquilo que Deus põe na sua mão não pareça grande, não pareça impressionante. Talvez aquilo que está ao seu alcance não seja o que o mundo valoriza. Pode ser que você não tenha uma conta bancária recheada, pode ser que você não tenha um plano de saúde caro, que você não tenha um diploma da melhor universidade.
Mas aquilo que Deus colocou na nossa mão é suficiente para nos levar à vitória. Irmãos, a gente costuma desvalorizar tudo aquilo que Deus já tem nos dado. A gente costuma desvalorizar aquilo que está à nossa volta, aquilo que Deus já nos presenteou. A gente costuma desvalorizar os dons que Ele já nos deu. A gente costuma desvalorizar os recursos que Ele coloca na nossa mão. A gente costuma desvalorizar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar. E por causa disso a gente fica sempre sonhando com o que vai vir amanhã. Quando eu tiver tanto de dinheiro eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver tempo eu vou estudar. Quando eu tiver quem me ajude eu vou conseguir completar aquele sonho. E a gente vai adiando os sonhos de Deus na nossa vida, e a gente vai adiando a queda do gigante, porque a gente não acredita que com aquele estilingue e aquelas pedrinhas, Deus pode usar a nossa mão para derrubar o gigante. Aí tem aquela história do pai da família rica, que decidiu ensinar o seu filho como é bom ser rico. E ele então resolve levar aquele menino para viajar para o interior e mostrar como é difícil a vida das pessoas pobres. E eles passam um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre, e quando eles voltam da viagem, o pai pergunta para o menino: e aí, meu filho, como é que foi? Ele falou: muito bom, papai. E ele pergunta: você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza? Entendi, papai. E o que é que você aprendeu, meu filho? E o filho: pai, eu vi que nós temos um cachorro, eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim, eles têm um riacho que não tem fim lá naquele sítio. Nós temos uma varanda coberta e iluminada. Eles têm uma floresta inteira para eles poderem brincar. E o pai, boca aberta com a resposta do menino. E o menino olha para ele e fala: obrigado, pai, por me mostrar como nós somos pobres. Tudo depende de como você olha. Tudo depende de como você enxerga as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Davi tinha nas mãos uma funda, um estilingue, e com ela derrubou o gigante. Moisés tinha nas mãos uma vara, um pedaço de pau, um pedaço de galho seco, e com ela derrotou o faraó. Sansão tinha nas mãos uma queixada de jumento, e com ela venceu 1000 inimigos. Um menino tinha nas mãos 3 pães e 2 peixes, e com eles Jesus alimentou uma multidão. Lá no Novo Testamento, Jesus contou a história de uma viúva que tinha 2 moedinhas, e com elas deu a maior oferta de todos os tempos. Como é que Davi venceu usando o que tinha nas mãos? Davi, em primeiro lugar, ele não desprezou o que ele tinha. Ele não desprezou. E você tem valorizado aquilo que Deus tem dado para você? Em segundo lugar, Davi não negligenciou o que ele tinha. Ele treinou por muito tempo até se tornar hábil no manejo da funda. Recolheu pedras escolhidas lá no ribeirão. Buscou a excelência. Será que nós temos buscado a excelência com aquilo que Deus nos dá? Falei com os irmãos aqui no primeiro culto também. Não sei quem lembra, quem já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade. Quem já assistiu aquele filme?
alguns irmãos. Aquela história sempre me impressiona daquele, é uma história real, verdadeira. O cara perdeu tudo, não tinha nada, nem aonde morar, ainda tinha o filhinho pequeno para cuidar, porque a mulher abandonou. E ele conseguiu um estágio numa grande empresa, ele deixava o menino de dia na creche, à noite eles dormiam lá num banheiro de uma estação, né, numa rodoviária, uma coisa assim. E aí à noite, quando o menino dormia, ele estudava. Porque ele tinha que passar no final na prova daquele estágio para conseguir o emprego. De noite, enquanto o menino dormia naquele lugar, sem nenhum recurso, ele estudava. Você tem muito, Deus já te deu muito. O que você tem na mão é suficiente para vencer o gigante. Aleluia! Por último, Davi consagrou o que ele possuía. Davi sabia que não era a funda que ia vencer o gigante. Ele diz: Golias, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Último, Golias então pensou que Davi podia ser amaldiçoado, pensou que Davi não tinha recursos. E o que levou o gigante ao chão, por último, é que ele pensou que Davi estava sozinho. O último erro do gigante Golias foi o maior de todos. Ele achou que ele era a maior pessoa naquele campo de batalha. Achou que só estava ali ele e Davi. Acontece que Davi não estava sozinho, o seu Deus estava com ele, e o Deus de Davi era maior que qualquer gigante. E ele declara então que estava entrando na batalha, levando consigo não espada nem lança, mas o nome do Senhor dos Exércitos. Golias pensou que Davi estava sozinho, e esse foi o seu grande erro. Você e eu, meus irmãos, os filhos de Deus, nunca estão sozinhos. A gente peca às vezes porque nos falta fé para acreditar que Deus está no controle, não importa o tamanho do gigante. Davi foi ao encontro daquele gigante contra toda probabilidade de vitória, contra qualquer esperança de vitória. Deus estava com ele, como está com você. Quando a gente entra num tribunal, numa sala de audiência, Deus está conosco. Você tem uma causa que parece difícil ou impossível, Deus está com você. Deus está com você. Coloque diante dele, acredite nele. Parece que a outra parte está usando de todos os artifícios, as artimanhas para vencer. Deus está com você. Quando a gente entra numa sala de cirurgia, o Senhor entra conosco. Quando o Filho de Deus sai para fazer uma prova, sai para fazer um serviço, para trabalhar, o Senhor o acompanha. Os inimigos podem nos olhar de cima, achar que estamos indefesos, mas Deus está conosco. Jesus nos defende. Nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas. Eu me lembro de uma história que eu li num livro, eu não lembro mais o nome do missionário. É uma história verídica, mas eu realmente esqueci o nome do missionário. Missionário que estava na África, e ele e o seu guia foram aprisionados por uma tribo hostil na África.
E a certa altura da noite, eles escutaram que aquela tribo, aqueles homens daquela tribo, estavam vindo para tirar eles da tenda, onde eles estavam presos, para matá-los, para executá-los. E aí aquele homem cheio do Espírito Santo falou: nós não vamos esperar não, nós vamos ao encontro deles. E quando ele saiu junto com o seu guia, aquelas pessoas que estavam vindo para matá-los, caíram no chão desesperadas, gritando e tremendo de medo, falando várias coisas que ele não entendia e ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então ele pergunta para o seu guia: o que é que eles estão falando? O que é que eles estão falando? Ele diz assim: eles estão assustados, eles estão desesperados com o tamanho e o brilho daquele que saiu conosco da tenda. Charles Swindoll diz num dos seus livros que Deus exalta o seu nome quando nós somos fracos. Não é isso que a Bíblia diz? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A gente não precisa ser pessoas que falam bem, a gente não precisa ser forte ou de boa aparência, a gente não tem que ser brilhante, nem ter todas as respostas. Deus honra a nossa fé. Eu já falei aqui várias vezes, em várias ministrações diferentes, quem já está há bastante tempo sabe. Meus pais não estão aqui agora, estavam no primeiro culto, mas eles podiam confirmar. Acho que não tem mais ninguém que me conhece de criança. Mas eu era extremamente tímido. Extremamente tímido. Pensa num menino tímido. Jamais eu me imaginaria estando à frente de várias pessoas assim, para falar alguma coisa. Não é porque eu tenho capacidade, ou porque eu tive mais facilidade que outros. Nunca tive. Nunca foi fácil. Nunca foi. Mas é na fraqueza da gente que o Senhor faz a sua obra. O que a gente tem que ter é fé. É acreditar que Deus pode fazer apesar de nós. Apesar da gente ser pequenininho e o Golias, o gigante, ser enorme, Deus está conosco e Ele faz apesar de nós. Apesar das nossas limitações. Apesar das nossas dificuldades. Deus está apenas aguardando o momento, esperando que a gente confie nele para nos capacitar a combater e vencer o nosso gigante. Aleluia! A luta entre Davi e Golias terminou rapidamente. Depois de tanta conversa, de tanta provocação, daquele discurso do Golias e tudo mais, o combate acabou num único golpe. Não teve nem segundo round. Talvez tenha sido surpreendente para muita gente, mas não foi para Davi. Ele sempre confiou que Deus estava com ele.